Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, não é? Que é a respeito do mundo, da carne e do diabo. E por que isso é tão importante? É importante porque são as fontes pelas quais nós somos tentados. Então hoje vai ser um estudo assim introdutório, preliminar, não é? E depois então nós vamos estar entrando com um pouco mais de profundidade. Hoje também a gente vai procurar dar as bases bíblicas, principalmente do primeiro assunto que nós vamos tratar hoje, que é a respeito do mundo, não é? E depois então nós vamos destrinchando um pouco mais e entrando nos outros assuntos, que é a carne e o diabo também, né? Então, todas as vezes que a gente começar um assunto, por exemplo, o mundo, vamos começar com bases bíblicas, a carne com bases bíblicas, o diabo com bases bíblicas, e depois, então, a gente vai entrando um pouco mais a fundo a respeito desses assuntos, tá certo? Mas a base bíblica, ela tem que vir em primeiríssimo lugar, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o tema que nós vamos estar tratando nesses estudos é o mundo, a carne e o diabo, e a gente vai estar tratando primeiramente a respeito do mundo, não é? Mas hoje vamos dar uma introdução um pouco até rápida, não é? A respeito dessas três fontes aí pelo qual nós somos tentados, e depois então a gente entra propriamente dito naquilo que diz respeito ao mundo, tá certo? Bom, vocês sabem, meus irmãos, que a maioria das pessoas, elas vêm à igreja por uma necessidade, não é? Não é simplesmente por uma questão dela tomar consciência da sua necessidade de Deus. Não. Geralmente é uma falta de emprego, é um relacionamento destruído, é uma situação aflitiva, é uma solidão que a pessoa tem, é uma necessidade que nem sempre ela é espiritual, às vezes é uma necessidade social, uma necessidade de companhia, ela acaba se achegando às vezes a uma igreja e nem sempre, não é? A igreja ela consegue passar para a pessoa de que o evangelho é alguma coisa que traz para a pessoa, não é? Muitas outras aflições, não é? Então, em lugar nenhum na Bíblia Sagrada se tem uma promessa sequer de que nós vamos viver nesse mundo imune a qualquer tipo de tentação ou provação, não é? Em lugar nenhum na Bíblia Sagrada fala que o cristão ele vai ter uma vida imune de dificuldades, mas isso muitas vezes acaba se passando, as pessoas elas se enxergam assim numa bolha, não é? Vivendo no mundo com uma proteção, assim, um escudo, mas na verdade, meus irmãos, a Bíblia coloca que enquanto nós estivermos nesta vida cristã, nós vamos estar sujeitos a ataques, não é? E nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, mesmo reconhecendo o seu amor, nós já somos enfileirados numa guerra, nós já entramos numa batalha muito grande espiritual, porque quer você queira, quer você não queira, o mundo, a carne e o diabo, eles vão de todas as formas intentar contra a sua vida para que você não se desenvolva na vida cristã, para que você não alcance santificação, não é? E sabe, a gente percebe, como eu já falei aqui, a gente vai ser repetitivo, não é? Essas fontes de ataque, essas fontes inimigas, elas acabam vindo de três lugares, né? São três as fontes inimigas pelas quais nós somos muitas vezes tentados, ou passamos por provação, ou então nós acabamos tendo aí alguma dificuldade na vida, justamente pela interferência dessas três fontes, não é? Bom, a primeira fonte é exatamente o mundo que nós vivemos, não é? Ele está cada vez mais corrompido pelo pecado. À medida que o pecado ele vai campeando, não é, nesse mundo, vai alcançando cada vez mais proeminência, vai tendo mais espaço, a Bíblia coloca então que o mundo vai se tornando cada vez pior, não é? Lá na carta aos Hebreus, o escritor, ele fala de um pecado que está nos assediando de forma tenaz, não é? Nos assediando de forma muito intensa. Ele diz, olha, nós temos que correr a carreira cristã, deixando o pecado que tenazmente nos assedia, não é? Está tentando segurar a nossa carreira cristã. E sabe, meus irmãos, é bastante interessante porque o mundo hoje ele vive num grau de secularização que é elevadíssimo, não é?
vai provocando um efeito muito grande, inclusive nos cristãos, mesmo os mais sinceros, não é? E a gente que quer viver uma vida com Deus, quer viver o Evangelho, quer viver os princípios da Bíblia Sagrada, a gente acaba se sentindo assim meio que um peixe fora d'água, né? Eu não sei se vocês já viram assim um peixe fora d'água, ele fica ali lutando para respirar, né? Parece que não tem oxigênio. E a mesma coisa acontece também nesse mundo aonde o pecado vai cada vez mais graçando, não é? Tomando conta, vai parecendo que aquele ar, aquele oxigênio espiritual vai se tornando cada vez mais rarefeito, difícil de puxar para os pulmões, não é? Então, o primeiro problema que nós enfrentamos, na verdade, é o mundo, né? O mundo está cada vez mais se tornando podre, é um estado de putrefação, não é? A igreja só tenta, de alguma forma, atenuar esse grau de putrefação, mas ele vai acontecendo, está se tornando cada vez mais acentuado, e a gente vai sofrendo os efeitos disso, porque a mentalidade mundana, ela de todas as formas tenta entrar, inclusive, dentro da própria igreja, não é? E em muitos lugares entra mesmo, né? Bom, em segundo lugar, nós temos também a carne, ou aquilo que a gente pode chamar de natureza adâmica ou natureza pecaminosa, tá certo? Esse é o segundo inimigo que nós temos que enfrentar. E há uma particularidade grande na carne, porque ela, na verdade, é um inimigo que existe pelo lado de dentro da gente, não é? O diabo e o mundo, ele nos assediam do lado de fora, mas a carne é um inimigo que nós temos dentro de nós, é alguém que nos trai, é alguém que tenta, de todas as formas, levar a gente para um caminho de destruição oposto à vontade de Deus, não é? E sabe, a gente recebeu essa natureza pecaminosa pela nossa herança espiritual dos nossos pais. Assim como nós passamos geneticamente cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, metabolismo, não é? Nós passamos isso para os nossos filhos. Da mesma forma, nós também passamos esse DNA espiritual pecaminoso, aonde, com certeza, os nossos filhos, vindo de pais pecadores, ele com certeza irá pecar, não é? Então, o apóstolo Paulo empresta a palavra carne, não dizendo necessariamente o corpo, né? Tem muita gente que acaba confundindo, achando que o grande mal que existe no homem é o seu próprio corpo, o seu próprio físico, mas quando o apóstolo Paulo fala carne ali, ele não está dizendo exatamente de tecido muscular, ele não está falando de pele e ossos, ele está falando de uma natureza que está embrenhada em nós, não é? Não é o simples fato de você cortar o braço que você vai ficar livre da sua natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está imiscuída em você, não é? Misturada em você, não é? Não existe uma parte onde a gente possa dizer que a natureza pecaminosa esteja. Se tivesse no rim era fácil, era só tirar o rim, não é? Se tivesse no baço era fácil, era só tirar o baço. Mas ela está em nós, em todo o nosso ser, não é? Então tudo que nós fazemos, seja ainda com as melhores intenções, vai ser contaminado pela carne, sabe? E é bastante difícil isso, meus irmãos. É mais ou menos como se a gente estivesse passando numa situação bem atual, não é? É como se nós estivéssemos passando para os nossos filhos, por genética, um vírus, não é? Vai passando de um para o outro. Vocês já viram isso, né? Às vezes uma mãe sofre de uma doença, seja sífilis, seja AIDS, e acaba passando para o filho que nasce pelo próprio DNA, não é? Então, nossos pais passaram para nós, desde Adão e Eva, que foram os primeiros pais, essa condição em que nós recebemos natureza pecaminosa. É por causa disso que Jesus teve que ter um dos progenitores ser o próprio Deus, entende? Porque se ele viesse de José e Maria, ele teria a natureza pecaminosa como todos nós. Mas ele não tinha, não é? Jesus, ele tinha uma natureza humana, mas não era uma natureza humana pecaminosa. Ele tinha uma carne à semelhança de pecado,
para não ser uma carne à semelhança de não pecador, porque antes dá a entender que a carne humana ela até emitia algum brilho, não é? Algum fulgor, tá certo? Bom, então nós temos aí em primeiro lugar o mundo, não é? E depois nós temos a natureza carnal, ou então a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, ou simplesmente carne. E sabe, meus irmãos, os cristãos, quando aceitam a Cristo, vem morar nele o Espírito Santo, ele lhe dá natureza divina, mas as duas naturezas, elas ficam convivendo, e a Bíblia fala que elas estão em constante combate, não é? Então nós sentimos, mesmo depois de termos nascido de novo, inclinações carnais, mesmo que a gente ainda também tenha lá dentro do nosso coração o desejo de se comportar segundo o exemplo de Jesus, de ser como Jesus. Olha que complicado, não é? Nós dois ali batalhando, nós mesmos batalhando com a nossa natureza, tanto a natureza que recebemos de Deus, participantes da natureza divina, com a natureza carnal, não é? Por isso que a gente tem que fazer ela morrer. A gente tem que criar circunstâncias onde ela não tenha forças, não é? Bom, nós temos também o diabo, não é? Que também é uma outra fonte pela qual nós somos tentados, e ele vem com as suas hostes demoníacas, não é? E eles tentam, através de tentações e de todo o empecilho, de toda a sorte, barrar o nosso caminho para a santidade. Se ele puder fazer com que um cristão salvo, não é? Ele não seja um cristão que dê testemunho, seja uma péssima recomendação do Evangelho, seja uma pessoa que não desenvolva a santidade, ele já alcançou aí o seu objetivo. Então, as táticas também pela qual o inimigo ataca, as táticas que ele usa, estão muito bem desenhadas na Bíblia Sagrada. A gente não tem necessidade de ficar na inocência, não é? Nos ataques do diabo. Nós temos como saber como ele ataca. Porque senão, se fosse de outro jeito, meus irmãos, então a gente dizia assim, então estamos tudo lascado, né? Se a gente não tivesse o saber, o conhecimento espiritual, de saber como é que o inimigo atua, de forma como a carne age, de que forma o mundo seduz, então estava todo mundo lascado, né? Como diz aí o caboclo, não é? Mas o que a bem te quer dizer, meus irmãos, hoje, nessa noite, é que a Bíblia também deixa muito claro que nós não somos pessoas que estamos sozinhos nessa guerra, não é? Nós temos armas espirituais, nós temos um legado dado por Deus, nós temos ferramentas para se defender, nós também temos estratégias para poder usar, não é? E sabe, meus irmãos, é importante que a gente saiba disso, porque afinal de contas, nós fomos inseridos e engajados nessa guerra, mesmo se você não quiser, não é? É que nem o caso que está acontecendo lá na Ucrânia hoje, né? Na Ucrânia, todo homem de 18 anos para cima foi recrutado para lutar pela Ucrânia. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, não é? Nós estamos sendo recrutados para poder também lutar nessa batalha contra o diabo e as suas hostes, não é? Mas são armas que não são carnais. Então nós temos uma grande dificuldade de usá-las porque nós não temos o saber, nós não sabemos como utilizá-las, não é? Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de alienígena, né? Quando uma pessoa consegue entrar na nave alienígena, ele vê aqueles comandos todos, mas ele não sabe para que serve, ele não entende a linguagem, né? Ele não sabe que botão apertar, ele fala, mas se eu apertar aqui, o que será que vai acontecer, não é? A mesma coisa acontece com a gente com as armas espirituais, sabe? Nos dadas, são armas poderosíssimas, só que a gente tem a problemática de não saber usar. Agora, na própria guerra, não é? A gente tem visto aí na Ucrânia as pessoas dizendo assim, tem que mandar caças para lá, aviões, aquela coisa toda. Mas isso não adianta muito, porque se você manda ali os melhores caças, não é? Eles também não sabem pilotar. Então não adianta uma grande arma, não é? Um grande poderio bélico se as pessoas elas não sabem manejar essa arma, não é? Bom, mas nós lidamos com o diabo e as suas hostes. E quem é o diabo? O diabo nada mais é
do que um anjo caído. Ele caiu com a terça parte dos anjos que com ele se aliançaram numa rebelião contra Deus. Então não é pouca coisa, tá certo? É muita gente, né? Muitas pessoas. O diabo é uma pessoa, não é? Então tem um grande contingente aí de demônios, não é? De hostes espirituais, de potestades, de poderes, de principados, que eles estão a todo custo querendo fazer com que a caminhada do cristão seja uma caminhada de vergonha, não é? Uma caminhada sofrida, medíocre, e que ele passe o tempo todo se lamuriando, sendo uma péssima recomendação do Evangelho. Então, nós não olhamos, não conseguimos enxergar com os olhos carnais, mas eles estão à nossa volta o tempo todo. Então, fique sabendo que você que está aqui hoje, me assistindo, não é? De alguma forma, o inimigo, ele vai querer tirar a sua atenção, vai querer fazer com que você se levante, pegue alguma coisa gostosa, não é? Ou vá dormir, porque afinal de contas você está tão cansado, a semana foi tão difícil, não é? E para isso a gente tem que usar daquilo que a Bíblia fala de armas espirituais, não é? E a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 em diante, que nos foi dado o quê? Nos foi dada a armadura de Deus, não é? A espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, os cingidos da verdade, os pés calçados no Evangelho da paz, o capacete da salvação, e assim vai, não é? E tudo tem uma razão de ser. Não é os calçados da salvação, é o capacete da salvação, né? Os pés calçados no Evangelho, cingidos com a verdade, apertados com a verdade, não é? Couraça da justiça. É engraçado que não é a espada da fé, não é? É o escudo da fé, mas a espada do Espírito é a palavra de Deus. E assim nós temos aí essa armadura, não é? Essas armas espirituais, o qual a gente vai ver mais para frente. Então, nós vemos aí então o mundo, a carne e o diabo, que tentam de todas as formas impedir o nosso progresso na vida cristã, não é? E ele é muito bem sucedido com muita gente. Você vê que existem pessoas que estão na caminhada cristã há 10, 15 anos, e o que ele sabe há 10, 15 anos atrás é o que ele sabe hoje, depois de 15, 10 anos atrás. É a mesma pessoa, ele não se desenvolveu, ele não teve uma carreira cristã, ele não adquiriu, não é, iluminação, não deu um passo significativo na santificação. E se isso aconteceu, aconteceu porque de alguma forma o mundo seduziu, ou então ele ainda é muito carnal, ou o diabo consegue fazer com que ele, não é, tropece através das tentações, ou então um conjunto das três coisas. Mas a verdade é que o inimigo, com certeza, sobre ele adquiriu algum tipo de vantagem. Tá certo, irmãos? Bom, então, dado aí esse resumo todo sobre as três partes, é importante então que a gente veja agora a respeito, começando esse estudo, né, a respeito do mundo, tá certo? Bom, uma das coisas que a gente tem que entender, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele mesmo advertiu a gente de que o mundo, ele acabaria sendo um problema para nós, não é? Você veja que ele diz lá no texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 25, ele diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Então, o que acontece? Tanto Deus como o mundo, meus irmãos, eles acabam se oferecendo como tesouros alternativos para nós. Tanto é que se Deus fosse de fato tudo para nós, o mundo nada valeria, não é? Ele não teria para nós nenhum atrativo se Deus fosse tudo para nós. Mas existe um brilho nesse mundo que compete com o brilho da glória de Deus. Existe um brilho nesse mundo que nos seduz, como se fôssemos moscas, pernilongos, não é? Que é atraído por uma luz que vai matá-la, entende? É o que acontece em Vegas, por exemplo. Las Vegas, você vê aqueles cassinos todos brilhando, aqueles letreiros piscando, né? A pessoa fica ali e fala: meu Deus, onde que eu vou? Onde que eu vou jogar? Onde que eu vou gastar meu dinheiro? Onde é que eu vou ficar duro aqui, né? Com certeza ela vai perder muito daquilo que ela acumulou durante a vida, mas aquelas luzes são tão sedutoras, não é? E aí então ela é atraído
pelo mundo. Mas o contrário também é válido, não é? A gente percebe que qualquer pessoa que ama a Deus de verdade, o brilho do mundo acaba empalidecendo perto da glória de Deus. Quanto mais consciente você fica da glória de Deus, da luz que vem do Senhor, não é? A luz desse mundo, ela fica empalidecendo. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a lua, não é? Às vezes a gente olha para a lua de noite, como ela brilha. Só que quando sai o sol, a lua continua lá. Só que você não consegue enxergá-la porque a luz do sol não permite que você nem sequer veja a lua. Às vezes a gente consegue ver ela ainda ali, não é? Assim é a luz do Senhor e a luz desse mundo. Por nós estarmos na escuridão, não é? O mundo brilha e nos atrai. O mundo brilha e nós vamos em direção a ele. E isso, quando acontece, a Bíblia fala que nós nos tornamos, então, inimigos de Deus, não é? Olha o que diz Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, olha: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus. E é isso exatamente que acontece, né? São duas coisas que elas não dão liga, não é? Como água e óleo. Não dá para você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para você andar com o mundo e andar com Deus. Existe um filósofo dinamarquês, se eu não me engano, que é o Søren Kierkegaard. Ele diz assim, olha, no dia em que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo vai deixar de existir. Não é o mundo que deixa de existir, é mesmo o cristianismo, não é? Mas sabe, nem sempre foi desse jeito, não é? Nem sempre o mundo se tornou ou foi uma tentação para nós, não é? Uma fonte de sedução. No início, meus irmãos, tudo era muito bom. Quando Deus criou o mundo, ele mesmo diz, e criou Deus e viu que era bom. O mundo nunca foi uma pedra de tropeço para um homem antes da invasão do diabo, da consequência do pecado, não é? Do fato do pecado. Mas quando o homem ele foi iludido pela serpente, então ele foi convencido de que ele poderia ser igual a Deus. Aí então esse mundo bom criado por Deus acabou se transformando numa fonte de tentação, uma fonte de sedução. O homem olha para o mundo agora com o desejo de conquistá-lo cada vez mais, não é? De projetar o seu nome no mundo, de dominar o mundo, de conquistar o mundo. O que é, na verdade, o esforço de Vladimir Putin, a não ser de querer ampliar o seu poder no mundo. Esse homem, ele já é multibilionário, sabe? Ele tem muito dinheiro guardado. Ele poderia simplesmente abandonar o governo ou passar o governo para uma outra pessoa e ele viver de dinheiro no lugar mais paradisíaco que existe no mundo, não é? Mas por que ele não faz isso? Porque, sabe, existe esse desejo em cada um de nós, de nós conquistarmos o mundo. Todos nós temos um pouco daquele desenho dos dois ratinhos lá, não é? Do Pink e do cérebro. O Pink, ele pergunta para o cérebro assim, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Fala assim, o que sempre fazemos todos os dias, nós vamos dominar o mundo, não é? Você lembra desse desenho aí, um desenho que passava todo dia de manhã na televisão, né? Nós vamos dominar o mundo, era o sonho dele. E esse, na verdade, é o sonho de todos nós, né? Nós temos esse sonho de querer dominar o mundo, que o mundo nos conheça, que o mundo nos reconheça, que o mundo nos elogie, que a gente possa exercer poder sobre as pessoas, dominar sobre as pessoas, entende? Nós temos isso, não é? E tudo isso por causa do pecado que é passado de geração em geração por causa dos nossos primeiros pais. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 5:12, diz assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, antes da gente entender o porquê, né, o mundo se tornou uma grande fonte de contaminação para nós, é preciso a gente entender um pouco a respeito dessa palavra mundo. Por isso que o texto, o estudo de hoje, tem como tema que mundo, né? Que mundo? Afinal, qual é o mundo que nós não devemos amar, não é? Qual é o mundo que nós devemos odiar?
Porque afinal de contas, a Bíblia coloca para nós que Deus amou o mundo, não é? E depois, em outra passagem, diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então, afinal de contas, qual é o mundo que nós não podemos amar? E na Bíblia Sagrada, quando a palavra mundo é usada, ela tem basicamente, tem mais que isso, tá? Mas basicamente, 3 definições que muitas vezes podem fazer confusão, e a gente sabe que fez confusão, inclusive em algumas denominações históricas, não é? Que acabaram interpretando a palavra mundo de forma muito errada. Bom, quais são então as definições de mundo que existem na Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, aparece o mundo como planeta, o mundo como criação, né? O mundo chão, terra, campo, o mundo mar, o mundo que se contrasta com os céus, não é? Terra e céus. Então, a palavra mundo na Bíblia Sagrada fala a respeito do nosso planeta. Não é esse mundo que a Bíblia diz que nós não devemos amar, tá certo? Esse é o mundo, a criação, as praias, os bosques, os campos, né? As montanhas, os lagos, os rios. Bom, não é esse o mundo que o Senhor falou assim, ó, não ameis o mundo. Ah, não posso amar as montanhas, não posso amar os lagos, não posso amar os campos. Não, não é isso. Não é esse o mundo que o Senhor falou que nós não devemos amar, tá certo? Esse mundo nós devemos amar, tá? Nós devemos cuidar dele, inclusive. Nós devemos ser zelosos, bons mordomos. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, também tem o mundo das pessoas, da humanidade, não é? Quando a Bíblia fala Deus amou o mundo, não está falando a respeito do planeta em si só. Está falando em função de pessoas. E quando a Bíblia usa a expressão mundo, pode também se referir a um grupo de pessoas, não é? Não quer dizer todas as pessoas que existem no mundo, mas pode ser uma nacionalidade, pode ser um grupo de pessoas, não é? Assim como a gente, quando vai fazer, por exemplo, um retiro, e alguém pergunta assim, mas pastor, quem vai no retiro? Eu falo assim, todo mundo. Quando eu falo assim, todo mundo, não é todas as pessoas que existem na face da terra, mas é todo mundo da igreja, de um grupo seleto, de uma fração pequeniníssima da humanidade, não é? Pode se referir também a um povo, uma nacionalidade, não é? Então a palavra mundo, ela pode ter essa designação primeiro para planeta e ela pode também ter essa designação para pessoas, não é? Que é nada mais do que um grupo, ou mesmo todas as pessoas da humanidade, ou então uma nação. Isso pode ser usado na Bíblia Sagrada com a palavra mundo. Mas o mundo que nós não devemos amar, meus irmãos, é aquilo que a gente chama de mundo como ideias, mundo como sistemas. Eu até coloquei aí essa ilustração aqui do Matrix, não é? Porque o Matrix nada mais é do que uma programação que ninguém consegue enxergar, não é? O que é esse mundo do sistema, esse mundo das ideias? Entenda o que eu vou dizer agora. O mundo que nós não devemos amar é esse mundo das ideias, esse mundo dos sistemas, que é composto por um monte de coisas. É composto pelos valores que o mundo defende, é composto pelos princípios que o mundo abraça, é composto pela cultura, não é? Que atinge um monte de vertentes. O que atinge a cultura do mundo? Atinge a educação, atinge as músicas, atinge aquilo que se pinta, não é? Atinge um monte de coisas, atinge a arte, entende? Você vê como que a arte ela é contaminada pelo pecado, você já percebeu isso, não é? A mentalidade que existe no mundo, que é aceitável, que as pessoas elas buscam, que de alguma forma elas anseiam no seu coração como sendo o ápice da felicidade, não é? Então você vai ver aí, nesse mundo que nós não devemos amar, o mundo da política, não é? O mundo da educação, porque a educação é completamente avessa àquilo que Deus nos ensina, não é? Como princípio de vida, como valores. O mundo da moda, já falei aqui, da moda, não é? Tudo isso faz parte da política, bom, já falei isso também. Então, essa gana por dinheiro, não é?
por poder, sabe? Por riqueza que esse mundo possa dar. Então, esses são os valores que norteiam o mundo, não é? A popularidade, a fama. A gente olha o que é uma pessoa bem-sucedida segundo o mundo. É uma pessoa que ganhou muito dinheiro, é uma pessoa que tem o seu nome projetado, é uma pessoa que todos conhecem, que tem popularidade, não é? É uma pessoa que conquistou várias empresas, é uma pessoa que chegou ao mais alto cargo na sua empresa. Então tudo isso é mentalidade mundana. E a Bíblia fala assim, olha, vocês não devem amar isso, né? Vocês não podem colocar o coração nessas coisas. Entende? Então esse é o mundo que nós devemos odiar. É o mundo de um sistema que ocorre por trás, como é o Matrix, não é? Eu coloquei aqui esse desenho aqui verde aqui dessas letrinhas. Lembra do filme Matrix? Que tinha uma programação por trás acontecendo, né? É esse mundo que nós estamos vivendo, que é cheio de valores pré-ordenados que são passados de pai para filho, e eles vão ficando cada vez mais longe daqueles princípios que são os princípios exarados na Bíblia Sagrada, pelo qual o cristão deve viver. É nisso que o cristão acaba se sentindo como um peixe fora d'água, né? Porque as pessoas falam assim, mas por que você é assim? Por que você não faz como todo mundo faz? Por que você não pensa como todo mundo pensa? Existe uma forma de desencadear os pensamentos, de construir os pensamentos que é do sistema mundano, que tem que ser abandonado pelo cristão. Se alguém não olha para nós, não é? Então nós começamos a construir os pensamentos. Acho que fulano não está gostando de mim, tem alguma coisa comigo. E às vezes não é nada disso, não é? Mas a forma como nós construímos os nossos pensamentos é um pensamento mundano. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, não é? Não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele diz. A gente vai falar disso nos estudos posteriores, não é? Bom, esse é o mundo que jaz no maligno, entende? Lá em 1 João, no capítulo 5:19, diz assim, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E está mesmo, não é? O mundo faz o que o maligno quer, porque já lhe foi colocado um sistema, já lhe foi colocado uma programação, não é? Já foi-lhe colocado uma forma como ele deve pensar, como ele deve reagir, como ele deve fazer, a quem buscar, sabe? Tudo isso é o sistema mundano que está funcionando e nós muitas vezes não nos damos conta, não é? Nós acabamos, inclusive, trazendo muitas dessas coisas para dentro da igreja. Então, o que acontece? Puxa, eu queria tanto ser um pregador bem-sucedido, não é? Aí você vai fazer um curso de vendas, de oratória com não sei quem, entende? Para você poder ser melhor pregador, você vai estudar com um ímpio que ele ensina como é que se faz então os discursos, não é? As suas dissertações, os seus argumentos, entende? A igreja precisa crescer, então nós precisamos usar do poder do marketing. Vamos fazer um curso de marketing aqui para poder promover a igreja, não é? Temos que chamar alguém aqui, quem vai ser o diretor de marketing da igreja, entendeu? É dessa forma, nós vamos então nos submetendo à mentalidade mundana. Por quê? Porque a Coca-Cola cresceu com o seu marketing. Onde foi que ela pôs? Ela pôs na televisão. Então vamos também fazer o nosso marketing na televisão. Porque a firma tal lá, ela cresceu fazendo marketing em outdoor. Então vamos fazer o nosso marketing outdoor. Veja, eu não estou dizendo que é errado você pôr um versículo, colocar a sua igreja nesses lugares, mas a maneira pela qual nós começamos a construir os nossos pensamentos, que a gente acha que vai dar certo, entende? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo, não tem nada a ver com a pregação da palavra de Deus, não, é tudo do mundo, entende? É tudo tática mundana, é disso que nós estamos falando, sabe? Esse é o mundo que a Bíblia coloca, inclusive, que não conhece a Jesus, não é? Por exemplo, olha o que diz João 1,10. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, não é? As pessoas nem tinham ideia de quem Jesus era. Também, esse é o mundo que também não conhece também o Pai.
Olha o que diz João 15, 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quer dizer, o mundo não conhece nem a Cristo, o mundo não sabe nada a respeito de Deus. Qual é a opinião que o mundo tem a respeito de Deus? Né? Pergunta para Xuxa, aquele cara lá de cima, não sei o quê, acredita em gnomo, né? Acredita... Bom, as pessoas não têm noção de quem é Deus, entende? E por consequência, também eles acabam não crendo ou não conhecendo os discípulos de Cristo, porque não se conhece o Pai, não se conhece Jesus, também não conhece os discípulos de Cristo. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, só um pouquinho, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Quer dizer, se não conhece a Cristo, também não conhece a gente. O mundo não sabe quem são os discípulos de Cristo, não sabe fazer essa diferenciação, não é? Outra coisa também é que o mundo ele não consegue receber a verdade do Espírito Santo por si só, não é? Então o que diz lá o texto em 1 João, não. João 14, versículo 17, diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então veja, nós temos aí o Espírito Santo, não é? Que está com um ministério na terra e o mundo não o conhece, porque também não pode recebê-lo, não tem condições de conhecê-lo, mas é o Espírito da verdade. Ele diz assim, habita convosco e estará em vós, habita convosco na pessoa de Cristo, né? Em João capítulo 14, mas agora vai estar também em vocês. Mas o mundo nunca vai poder receber do Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, o mundo só conhece e só escuta os falsos profetas, né? Olha o que diz 1 João no capítulo 4, versículos de 4 a 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí, na continuação, eu sei que vocês conhecem esse versículo, diz assim, eles procedem do mundo, eles quem? Os falsos profetas. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, quando você vê aí um pregador alcançando destaque na mídia e tudo mais, não é? Se tornando convidado dos talk shows para dar entrevista e tudo mais, fique atento a essas coisas, tá certo? Fique atento a essas coisas. Bom, então o fato é que eles não somente não conhecem os discípulos de Cristo, mas pelo contrário, eles odeiam os discípulos de Cristo. Eles nem sabem por que odeiam, mas eles odeiam, não é? Lá no texto de João, no capítulo 15, versículos 18 e 19, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter pessoas que te odeiam de forma gratuita. Ele nem sabe por que te odeia. Eu falo assim, eu não sei, eu não gosto de você, não vou com a tua cara. Eu detesto você, mas o que foi que eu te fiz? Não, você não me fez nada, mas eu não gosto de você, não gosto. Né? O que acontece? O mundo vai odiar aqueles que são discípulos de Cristo, não é? Mas o mundo também oferece uma paz. E o Senhor Jesus ele falou assim, olha, a minha paz, a paz que eu dou para vocês, é bem diferente daquela que o mundo dá, não é? O mundo tem uma paz para dar? Tem. João diz assim, 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, como a paz do mundo, não é? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo, como é que a pessoa ela consegue ter paz, meus irmãos? De que forma a paz acontece para a pessoa? Ela tem que ir para o campo, se isolar do mundo, do barulho, não é? Da correria, do dia a dia. Ela fala assim, agora eu estou em paz. O cristão ele tem paz na tribulação, não é? O cristão ele tem paz em meio à guerra. O cristão tem paz em meio à própria expectativa de morte. O Senhor Jesus falou assim, eu estou deixando para vocês uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis.
O mundo dá uma paz que depende de um monte de quesitos, não é? Tem que estar tudo bem, você tem que estar com dinheiro no banco, todo mundo com saúde, não é? Os relacionamentos estão indo de vento em popa, mas se acontece alguma coisa nisso, eles perdem a paz. E o Senhor falou assim, olha, eu tenho uma paz para dar para vocês que é completamente diferente da paz que o mundo tem para dar, não é? Entendeu? Bom, também, meus irmãos, acontece algo muito interessante, é que o mundo se alegra com a nossa tristeza, sabe? O mundo se alegra quando a igreja, de alguma forma, tropeça, dá mau testemunho, é pega, não é? No pecado. Aquilo se torna noticioso, entende? Diz lá no texto, em João, no capítulo 16, 20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. O Senhor Jesus aqui está falando da sua partida, não é? Ali são as últimas recomendações em João 16, e ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, eu sei que vocês vão ficar contristados, vocês vão sentir aí a minha falta, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas o mundo vai ficar em festa, não é? O mundo vai se alegrar, eles vão jogar sorte nas minhas túnicas, eles vão zombar de mim, vai ser um espetáculo de alegria para o mundo, entende? Eles vão ficar muito contentes com o Senhor Jesus sofrendo na cruz, não é? Então, esse mundo, ele se alegra quando a igreja passa por algum momento de tristeza, quando a igreja acaba errando, não é? Quando a igreja peca, né? Vocês já perceberam isso? Acontece alguma coisa, você, é crentezinho sem vergonha, né? Isso é crente? Isso é crente? Já viram isso? Bom, o Senhor Jesus, meus irmãos, então coloca para nós exatamente isso, que esse é o mundo que nós devemos vencer. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo que Jesus venceu? O mundo dessas ideias, desse sistema, ele venceu, não é? Sabe, esse é o mundo que nós não devemos amar, não é? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quando ele fala o que há no mundo, não está falando das árvores, das montanhas, dos lagos, não é? Porque tem muita igreja que interpreta isso. Olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Né? Você não pode ir na praia, você não pode ficar passeando, indo aí para os montes, ficar escalando aí, fazendo rapel aí na cachoeira. Por quê? Porque isso aí é amar o mundo. Não, entendeu errado, completamente errado. O mundo que nós não devemos amar, meus irmãos, é exatamente esse que odeia os cristãos. É o mundo da política, é o mundo da educação, é o mundo da cultura, é o mundo da moda, é o mundo da projeção, o mundo do poder, o mundo da influência, o mundo dos lobbies, entende? Então, quando a gente fala que uma pessoa é mundana, é porque ele manifesta exatamente essa natureza que existe no mundo, não é? Esse é o mundo pelo qual Jesus ele não ora. Ele não ora pelo esse mundo de sistema, não é? Vocês já viram hoje como as pessoas elas têm uma idolatria pela democracia? Ninguém pode falar nada sobre a democracia. Não é como se a democracia fosse o melhor sistema de governo que existe, quando não é. A Bíblia coloca que não é. O melhor sistema que existe de governo no mundo é o teocrático, é o governo de Deus, não é? Não é o democrático, que parece mais o governo do demo, né? E é o governo do demo. Não é? Então, esse mundo, meus irmãos, ele tem um estilo de vida completamente incompatível para os filhos de Deus. João, lá no capítulo 8, no versículo 23, ele disse, traduzindo as palavras de Jesus, não é? Jesus dizendo assim, olha, vós sois de cá, de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Depois, mais para frente, ele fala assim como eu não sou desse mundo, vocês também não são. Então, à primeira vista, meus irmãos, nós não entendemos como o amor ao mundo exclui o amor a Deus, não é? Como é que pode isso? Se eu amar o mundo, eu perco o amor do Pai. Eu vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção, porque isso aqui é bem verdadeiro, não é? Muitos cristãos que muitas vezes não se sentem amados por Deus, não conseguem
sentir o amor de Deus em seus corações? É justamente porque eles estão amando o mundo. E a Bíblia fala, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 2, versículo 15 de 1 João, diz assim, não amem o mundo, diz o texto, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, olha só que coisa séria, o amor do Pai não está nele. Então, você veja que existe então a beleza da criação, que foram feitas para a nossa alegria, para a gente olhar, manifestar gratidão, não é? Para a gente poder usufruir essa natureza que mesmo acorrentada pelo pecado ainda transmite, não é? Tanta beleza, entende? E Paulo destacou isso quando ele pregou lá em Listra. Vocês devem estar lembrados disso lá no capítulo 14 do livro de Atos. Lá ele diz assim, olha, anunciamos o Evangelho, eu vou cortar aqui algumas coisas, né? Só para ficar mais fácil de entender. Anunciamos o Evangelho para que vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles ou neles há, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Não é? Então existe esse mundo físico, esse mundo que Deus criou com a sua natureza, com as suas montanhas, com os seus lagos, que foi dado para o nosso aprazimento, que foi dado para que a gente possa usufruir disso, não é? E existe o mundo sistema, o mundo ideias, o mundo moda, o mundo política, o mundo cultura, não é? Principalmente, o mundo princípios e valores, sabe? Que vai se tornando cada vez pior, não é? E diz assim, olha, vocês não devem amar esse tipo de mundo. Porém, meus irmãos, da próxima vez que a gente se ver aqui, não é? A gente vai estudar um pouco mais detalhado por que o mundo ele acaba se tornando assim tão perigoso para o cristão, tá certo? Acaba se tornando uma armadilha, não é? Que a gente vai lá querendo conquistar o mundo e acabamos nos tornando presa. Mas o que a gente sabe, e ficou muito claro hoje, é que o mundo, no fator humanidade, fator pessoas, não é? Precisa muito de Deus, é esse mundo que Deus ama, é esse mundo que nós devemos amar, não é? As pessoas carentes do Evangelho, as pessoas que precisam de Cristo Jesus. E esse mundo natural que de alguma forma foi acorrentado pelo pecado e precisa ser restaurado. A Bíblia diz assim que a criação, ela até agora geme, não é? Aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por que a natureza ela geme? A criação geme. Porque quando os filhos de Deus se manifestarem, essa criação também será restaurada pelo Pai, não é? E aí o mundo como sistema desaparecerá. O mundo como sendo uma fonte de tentação desaparecerá. Não haverá mais esses valores implantados entre nós, essa cultura, não é? Onde nós somos melhores se nós formos o primeiro, não é? Onde nós seremos os melhores se nós formos os mais bonitos, não é? Os mais elegantes, os mais inteligentes, e assim vai. Esses são valores que o mundo defende, que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deu para a gente aprender alguma coisa? Então vamos orar ao Pai Celestial, pedindo aí a sua bênção. Peço a você que curve a sua fronte, feche os seus olhos e faça aí um exame no seu coração, não é? Se não existe algumas coisas do mundo que estão sorrateiramente entrando e tentando formatar você, sabe? Modelar você. E a Bíblia diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, não é? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque quando nós nos transformamos, sabe, quando a gente começa a ter uma ótica diferente daquela que o mundo enxerga a vida, o apóstolo Paulo diz assim, vocês então vão ver e descobrir que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Amém? Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. De verdade, nós muitas vezes somos, meu Deus, assediados. O mundo de alguma forma tenta nos seduzir com o seu pensamento, com as suas estruturas, com a sua forma de ser, com os seus valores, com os seus princípios todos,
com a sua mentalidade. Pai, em nome de Jesus, nos livre, por favor, Senhor. Ajude-nos que a Tua palavra nos mostre qual é o norte pelo qual nós devemos seguir. E mesmo que o mundo vigente acabe nos enxergando de uma forma alienígena, estranha, ainda que ele nos enxergue como se fôssemos mesmo peixes fora d'água, é assim que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos vencer o mundo como o Senhor venceu o mundo, que não se deixou levar pela sedução, porque se o Senhor amasse um pouco só o mundo, teria caído na tentação de Satanás, quando te levou ao monte e disse: todos os reinos da terra eu te darei, se tão somente prostrado me adorares. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo fato de que o Senhor, pela Tua palavra, vai desvendando para nós essa matrix, essa programação que existe por trás da beleza, do governo, da democracia, da educação, da cultura, da moda. Pai, eu louvo a Ti por isso, Senhor. Muito obrigado por tratar tão fortemente com os nossos corações. Suplicamos a Ti, bendizemos a Ti e a Ti rendemos graças e glórias ao Teu nome santo e sagrado. Amém, amém e amém.